Olá, eu me chamo Bruna, sou pediatra e hoje vamos falar sobre as dificuldades, os erros que as famílias têm na introdução alimentar do bebê, que devem ser evitados. O primeiro, oferecer ao bebê apenas sopa e papinha batida no liquidificador. Além de você não conseguir diferenciar o sabor de cada alimento nessa oferta, a criança também não vai observar a textura, o que vai prejudicar essa mastigação e a fala no futuro. E ele vai também estranhar esse alimento quando ele vier em separado, não amassado. Outro problema comum é dar suco de fruta na introdução alimentar. A criança ela perde as fibras importantes para retardar a absorção do açúcar do alimento e ganha um exagero, uma dose a mais de frutose, o açúcar da fruta. Isso em excesso vai predispor a diabetes, a obesidade no futuro, que não é legal. Então, o que é o ideal? É que ele tenha contato com suco somente com 1 ano de idade e que mesmo assim seja pouco, de 150 a 200 ml por dia, até por volta de 3 anos de idade. Então, prefira a fruta em natura, tá? Ou papa. Outro problema, engrossar o leite do bebê com farinha ou dar mingau. Essa criança não precisa de uma dieta reforçada, isso pode facilitar a obesidade. Por quê? Esses alimentos acabam tendo açúcar, né? O leite já é suficiente para a criança. Além das vezes você dá uma quantidade calórica a mais, mesmo quando não tem leite, não tem açúcar, tá? Outro problema, dar comida com a televisão ligada ou celular. Eu sei que a gente sabe, às vezes é impossível, até para facilitar para a criança, distrair e comer. Só que isso faz com que a criança não perceba o que está comendo. E isso é importante, até para que ela use o mecanismo que ela tem de saciedade, tá? Para controlar a quantidade de comida. Isso também facilita a obesidade. Outro problema, deixar o nosso celular na mesa. Se a regra é sem TV, isso também vale para os pais. Somos o exemplo, lembra? O espelho dessa criança. Outro probleminha, comer separado do bebê. É fundamental que o bebê saiba que a refeição é um momento de família. E estar junto e ver o que os adultos estão comendo, como estão comendo, né, a variedade, é um bom exemplo. Além de ser mais fácil, né, você sentar e comer com a criança, ao invés de ficar passando fome naquela hora. Outro probleminha, não ter uma hora certa para a refeição. Tudo bem, quando a gente sai da rotina de vez em quando, mas é preciso ter rotina. A criança precisa disso até para regular o apetite dela, os hormônios de digestão, tá? Outro problema é deixar de oferecer um alimento se a criança recusar. A gente sabe que pelo menos 10 a 15 vezes de oferta desse alimento, apresentado de várias maneiras, como cozido, assado, amassado, purê ou em pedaços, pode facilitar em algum momento o aprendizado desse sabor, desse paladar, tá? Outro problema é substituir a refeição pelo leite. Após os 6 meses de idade, o leite ele é um complemento. Tudo bem, quando a criança não estiver se alimentando de forma adequada, você pode até complementar um pouquinho, mas depois que estiver bem estabelecida a introdução alimentar, não pode ser trocado, né? Não pode ser substituído. Se isso acontecer, é melhor que a criança não se alimentou direito. Então vamos fazer o seguinte, dá um tempinho, adiante a próxima refeição, melhor do que colocar o leite, tá? Outro problema é oferecer doce antes dos 2 anos. Essa exposição precoce facilita diabetes, obesidade, gordura no fígado e cárie. Além de você ter, né, preferencial pelo paladar adocicado dos alimentos, o que a gente não tem nas frutas e nas verduras, né? Outro problema é forçar a criança a comer. Você deve oferecer, mas nunca obrigar. Quando você obriga, você causa uma relação ruim com a refeição. Parece que não é mais legal, né, comer. Outro problema é quem petisca antes do jantar não tem fome, né? Mesmo que seja uma bolachinha, 1 ou 2, você não sabe o tamanho do estômago do seu filho. Então, dependendo, uma bolachinha é suficiente para tirar o apetite para a próxima refeição. Um outro probleminha, comida e recompensa. Gente, não combina. Não faça essa associação. Não prometa algo para o seu filho limpar o prato. A relação dele com a comida tem que ser boa, lembra? Outro probleminha, não faça aviãozinho ou ficar correndo atrás do filho para que ele coma. A hora de comer não tem que ser encarada como brincadeira, tem que ser encarada como uma coisa séria pela criança. Então, depois dessa conversa toda, o que importa? Paciência e perseverança. E se achar, né?
A insistência na alimentação saudável, sem briga, sem ameaça, respeitando o apetite da criança e um bom acompanhamento pediátrico é o caminho para transformar o seu filho num adulto saudável, tá? Gostou dessa dica? Ouça esse vídeo de novo, você vai ver como você pode melhorar o modo como você está levando a alimentação do seu filho. E isso vai trazer um adulto saudável.